Olá, nessa videoaula vamos falar aqui sobre a classificação e como a gente vai resolver as questões das medidas de segurança, né? Como é que a gente define isso no nosso projeto. Então, aqui no estado de Minas Gerais, o que que nós temos aqui? Nós temos as nossas instruções técnicas, nós temos nossos decretos, né, que falam a respeito disso, né? Então, o que que nós primeiros temos que se ater aqui? Por exemplo, nós temos aqui em vigor o decreto 47998, né? Então, é o decreto a respeito, né, de prevenção e combate a incêndio. E nele existe um anexo, tá, específico com a tabela de classificação das edificações e espaços. E aí vamos lembrar novamente, olha, projeto de incêndio a gente faz para a questão da ocupação. Qual que é a ocupação que vai lá? No caso do projeto, a gente está falando de uma indústria de calçados. Então, o que que acontece? Nós vamos ter aqui, ó, ocupações residenciais, hospedagem, comercial e também temos a parcela de industrial, tá? Que é a parte de indústrias, ó, indústrias. Nós temos a indústria de média carga de incêndio, nós temos a indústria de baixa e nós temos a indústria de alta carga de incêndio. Então nós temos esses três tipos de indústrias aqui. Nós temos exemplos aqui, né? Por exemplo, ó, o de média carga de incêndio são atividades que manipulam materiais de médio risco, né, tais como automóveis, pinturas, músicas, móveis, alimentos, etc. Né? Média carga. Mas às vezes a gente tem uma certa dificuldade em olhando aqui, né, e olhar os exemplos. Tudo bem, se você estiver fazendo uma fábrica de móveis, você vai saber que a carga de incêndio, né, que é uma I2, né, é uma indústria, né, I2, e a carga de incêndio vai estar entre 300 e 1.200. Só que você tem que saber qual que é a carga de incêndio, né? Não é esse intervalo, nós temos que saber qual que é esse valor. E aí nós temos a outra instrução técnica a respeito disso, né? Nós temos a instrução técnica a respeito de carga de incêndio nas edificações, né? Então, a gente vai no decreto, vê qual que vai ser, né? No caso, a atividade, né? Então, atividade industrial, a gente dá uma olhada no decreto, a gente vai também na carga de incêndio. Na carga de incêndio, a gente vai ter também uma tabela também a respeito disso, ó. A gente vai ter a parte comercial, nós vamos ter a parte de indústria, tá? Vamos olhar aqui mais para baixo aqui, ó. Então, industrial. E aí nós vamos ter as diversas indústrias aqui, ó, né? De aparelhos telefônicos, carpintaria e etc. Então a gente pode procurar aqui a indústria de calçados, né? Ó, nós temos aqui, ó, indústria de calçados e partes de calçados, ó. Então nós vamos ter, ó, que ela é uma I2 e a carga é 600 megajoule, né? Então a gente vai ver que a tabela aqui, ó, carga de incêndio e qual que é a divisão. Então nós já sabemos, ó, nós já temos a carga de incêndio e qual que é a classificação. E aí com isso, né, com o imposto desses dados, então a gente tem a ocupação em primeiro lugar para a gente saber, a gente vai no decreto, olha qual que é o exemplo que nós temos ali, vem na carga de incêndio para ver o valor. Por quê? A instrução técnica número 1, né, processos administrativos, ela sempre tem as tabelas com as medidas de segurança com base nas ocupações, né? Então, por exemplo, ó, nós temos as ocupações na parte educacional, né? Temos ocupações na parte de reunião de público, boates e bares, e nós temos aqui, ó, a parte industrial. Ó. Então, a parte industrial, né, que nós vamos ter aqui depois da parte, né, de serviço de saúde, nós temos a parte industrial. Então, a parte de indústria, o grupo I. Aqui em Minas Gerais é falado como uma tabela 14. E aí nós vamos ter, ó, nesse lado I1, I2 e do outro lado I3. No caso, a indústria de calçados, nós estamos falando de um I2. E aí nós vamos ter o que? Né? São, né, a tabela aqui a respeito de quais as medidas de segurança, né, que a gente vai ter aqui no caso, né? E aí nós vamos ter as notas aqui.